Mulher. Apresentação: Maísa Vasconcelos. Boa tarde, bem-vindos ao Papo de Mulher desta quinta-feira, 22 de agosto de 2019. São 3 horas e 5 minutos. Nós falamos ao vivo, direto da Bienal Internacional do Livro, no Centro de Eventos do Ceará. Esse evento incrível, o evento é a única Bienal gratuita do país. O que mais que a gente pode dizer? Um lugar que é ponto de encontro, um espaço para você ler, deixar fluir, né, emoções, sentimentos, ouvir, encontrar autores, ouvir experiências, histórias, tudo isso e muito mais, a Bienal. Nós estamos transmitindo pelas frequências 95.5 FM, AM 1010 e pela CBN Cariri 93.5. Você vê a gente na nossa página no Facebook. Olá, compartilha esse vídeo, manda o seu comentário aqui pra gente, a sua pergunta para as nossas convidadas. E você pode também ver a gente aqui na Bienal. Você está, nesse momento, passando por perto aqui do Centro de Eventos, vem aqui, que a gente está no espaço Casa Vida e Arte, montado com muito carinho para receber você. Tem 2 perguntas que definem a Bienal do livro desse ano. Como estamos existindo no mundo atual? Opa, difícil, né, de responder. De que maneira os livros e a leitura atravessam essa existência? Nós hoje vamos estender essas perguntas para as nossas convidadas aqui no estúdio e queremos saber também como é que elas avaliam a presença das mulheres nessa edição, que conta com cerca de 300 convidados, entre escritores, ilustradores, livreiros, editores, mediadores de leitura, distribuidores e outros profissionais do mercado editorial do Brasil e de outros países. As nossas convidadas são Iana Soares. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Maísa. Boa tarde, meninas. Bem-vinda de volta. Ouvintes. Adoro vir sempre. A Iana Soares é jornalista, fotógrafa, nossa freguesa já aqui. Estagiária da Maísa. E ela faz parte aqui na Bienal da mesa Autores Inéditos, com o livro de crônicas Estratégias para Consertar o Tempo, que é um trabalho... Eu vou deixar ela dizer daqui a pouquinho, mas essa mesa acontece hoje com a mediação da Socorro Aceoli. Nós temos a Ayla Nobre. Oi, bem-vinda, Ayla. Boa tarde. A Ayla está estreando aqui no programa a primeira vez. A Ayla é estudante de Ciências Sociais na Universidade Estadual do Ceará, é ativista da causa das mulheres trans, escreve no jornal Folha Curió, que teve lançamento aqui. Teve lançamento domingo, dia 18 aqui, e foi muito bom, da 6ª edição. Massa, vamos já saber detalhes. E também participa da mesa Literatura como Visibilidade Trans. E a Ana Kalima, que já é também uma nossa conhecida. Sou eu, olá. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Escritora, autora de Claviculário, escritora de cartas, produtora cultural, zineira, blogueira. Isso. Tudo isso. Cozinheira, mãe de cachorro, né? Muito coisa. Isso. E ela é curadora Aliás, selo editorial, e também participa em vários momentos aqui na Bienal. E claro, você que ouve a gente, que vê a gente, também pode fazer parte do programa. Você pode mandar seu recado aqui nos comentários do Facebook, como disse. Pode ligar para a gente no 3066-4030, nosso telefone do estúdio, que Jefferson está lá e transmite todo o seu recado aqui para a gente. Pode enviar mensagens para o nosso WhatsApp 981665589, DDD 85, e também pode falar com a gente no Twitter e no Instagram pelo @opovocbn. Tá vendo como tem várias formas de encontrar a gente aqui? Basta querer. Gente, eu falei aí sobre esse número de convidados, 300 convidados. Aliás, tem um número bem incrível que a assessoria me passou ainda há pouco, que eu achei muito legal, que é a quantidade de gente que já veio na Bienal. Deixa eu só pescar aqui, porque é bem legal da gente saber. E aí, tá aqui. Já são mais de 212 mil pessoas desde o início da Bienal. Gente. Dessa agora? E até o dia 21 só. Né? 25. Até 25. ontem, os dados até ontem, né? Desculpa. Então, quer dizer, não conta hoje está lotado, tem muito estudante. Olha, no final de semana passado você tinha que andar assim. Não, sábado. No domingo tava né? assim. 17 foi sábado, né?
Sábado tinha passaram quase 50 mil pessoas por aqui. E ainda assim vale a pena, porque a Bienal é imensa e tem uma programação absolutamente diversa, tem né? espaço Então para todo cabe mundo, né? muita gente. Então, E cabem muitas mulheres. Muitas Sim. mulheres. A pergunta que eu quero fazer é justamente isso, né? Cerca de 300 convidados e tal. Como é que vocês avaliam a presença das mulheres nessa edição? Vocês consideram relevante o número de mulheres escritoras convidadas, mulheres editoras, enfim? Iana, bora começar daí? Bora começar daí. Eu acho que houve uma preocupação, de certa forma, da curadoria geral, né? Entre as curadoras, existem curadoras mulheres, então a gente tem que pensar não só a presença tem um eixo, na né? ponta Mulheres final, e letras. né? Mas a gente tem que pensar nessa cadeia completa dessa presença feminina, e não só para pensar coisas que, em tese, podem ser confinadas a um lugar de coisas de mulheres. Não, são mulheres pensando sobre os mais diversos temas, né? É importante que você tenha um eixo para pontuar isso de uma forma mais intensa, mas que a presença feminina esteja em todo e qualquer eixo para discutir política, conjuntura, literatura, fotografia, enfim, o que seja. E é muito bom perceber que existem várias mulheres e mulheres diversas, né? Também da gente pensar nesse lugar da diversidade de mulheres, né? Mulheres Hoje aqui a trans, gente mulheres tem negras. uma bela amostra dessa diversidade, né? Sim, então eu acho que é muito bacana, mas ainda há uma dificuldade geral, assim. Eu mesma estava na elaboração de uma programação para o stand, por exemplo, do Foto Festival Solar, que vocês podem visitar ali ao lado do Café Literário, que é especializado em livros de fotografia, e muitos livros ainda são produzidos majoritariamente por homens. Então a gente tinha uma dificuldade de chamar mulheres para conversar sobre livros de fotografia, né? Então a gente vem percebendo uma cena na fotografia que é muito feminina, e mulheres falando sobre diversos temas, mas ainda há, digamos, muito a se conquistar. E eu acho que isso, de certa forma, se reflete, de um modo geral, se a gente for pensar em quantidade, né? Assim, mas eu acho que há uma atenção para isso, e não é à toa, né? É por muita luta também. Quem quer continuar? Eu posso continuar. É a segunda vez que eu participo da Bienal e dessa forma eu estou tão feliz em poder não somente participar, mas também tá percebendo outras mulheres, né, ocupando não só as mulheres cis, mas também as mulheres trans, como eu, né, que vão participar da mesa com a Amara Moira, mas também as mulheres negras da periferia que estão ocupando os espaços e falando por elas mesmas, né? Hoje mesmo eu estava lá no eixo Juventude, Literatura e Periferia, e tinham mulheres negras falando de um coletivo, e elas falaram que era um prazer para elas estarem ali, porque nem sempre eram elas que eram ouvidas sobre o coletivo. E elas também precisam serem ouvidas, né? Elas falam... Quem vivencia, né? Vivencia. Que tem que falar, quem sente na pele. Quem sente na pele. Por exemplo, a Amara vai estar aqui amanhã, às 7 horas, na Sala Rua e o Mundo, e ter a oportunidade e o prazer de poder mediar uma obra tão linda como é a dela, é de um prazer imensurável, porque é a primeira vez que eu vejo, que eu como pessoa vejo, que eu vou ver, né, no caso, duas mulheres trans em cima de um palco, conversando, debatendo sobre a conjuntura e sobre como é ser uma mulher trans na cidade de Fortaleza ou no Brasil, né? Amara Moira, né? Amara Moira. Amara 6 Moira. horas. 7. Amanhã. 7 horas da manhã. Amanhã. Amanhã. Ana, Amanhã. Então, eu tenho participado de diversas ocasiões em que mulheres têm protagonizado os espaços, né? E é interessante que a Iana citou aqui várias atividades, e aí eu estive numa mesa que falava sobre o mercado editorial, né? E foi muito interessante, porque falava das literaturas à margem, né? Indígenas, quilombolas e as mulheres, né? E a gente tinha números, né? E foi muito interessante ver também a plateia assim, meio que de... Nossa, eles sabem todas essas coisas, né? O Daniel do Curu, maravilhoso, falando das dificuldades né, das publicações, de circular, na verdade, né? Sim. Da circulação. Teve também a Iris Amâncio, né? Tem uma editora maravilhosa que publica literatura negra. E a gente lá falando do que a gente está fazendo, assim, ainda é muito... eu falo que nem é pequenininho, não, que a gente já está crescendo muito, né? Aliás, mas trazendo essa coisa das mulheres virem para somar. E, assim, para a gente estar nesse mercado, é preciso muito estudo, muita coisa, né? Sim. E eu tenho visto, achado muito bacana, como você falou, desde a curadoria, que tem muitas mulheres participando, a coordenação geral, de ter essas
essa sensibilidade, sabe, de ter chamado as mulheres. Ainda falta muito mais, mas assim, a gente também tem que saber reconhecer que estamos indo, Que é um caminho, né? E sem volta, né? Porque a gente está indo com tudo, né? Sim. E então é isso, a gente está, né, demos aqui o primeiro passo, a nossa conversa, ela faz uma pausa agora para o primeiro intervalo do programa, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, vamos tentar aprofundar algumas coisas que a gente começou a falar aqui nesse bloco, inclusive falando sobre a visibilidade trans, que é a mesa que ela vai participar, vai mediar. Vamos falar sobre as cidades e os livros, tema da Bienal, e eu vou querer saber como é que esse tema se insere no que vocês produzem, na produção do texto, na produção cotidiana de vocês em arte, tá? E você que está acompanhando a gente, manda seu recado no nosso WhatsApp 981665589, também DDD 85 e também aqui no Facebook, facebook.com/opovoCBN. A gente volta já já.
Estamos de volta com o Papo de Mulher. São 3h20. Nós falamos daqui do Centro de Eventos do Ceará, hoje com 3 convidadas aqui no estúdio que têm participações distintas na Bienal Internacional do Livro e que já deram aqui uma palhinha do que é essa participação, falando, né, minimamente sobre o que elas fazem aqui. E a gente vai aprofundar isso agora nesse bloco, que, claro, tem a sua participação através do nosso WhatsApp 981665589 e também aqui do Facebook, no facebook.com/o Povo CBN, nossa página. Você faz aqui o seu comentário, compartilha o nosso vídeo e fala com a gente, tá? De vez em quando tem uns tchauzinhos, uns coraçõezinhos, são as pessoas que passam aqui. A gente está aqui no nosso aquário, no estúdio do Espaço Casa, Vida e Arte, aí passam as pessoas e a gente mantém contato aqui com elas, né? E vocês comunicam também através dessas formas, tá? E, bom, eu queria saber de que forma é que a Iana Soares, a Ayla Nobre e a Ana Kalima se relacionam com o tema da Bienal desse ano. As cidades e os livros, eu acho muito bacana, né? Pensando, inclusive, nesse plural, né? As cidades, né? Como é que vocês se relacionam com esse tema e como é que ele se insere no que vocês escrevem, no que vocês produzem, Ana? Olha, tem uma coisa muito bacana. Quando a gente viu que a Bienal ia trazer esse tema, a gente logo lembrou de que assim que, aliás, foi pensada, né? Aliás, é o selo editorial. Aliás, selo editorial. Que você é organizadora, fundadora, né? Isso, né? Eu e mais 3 pessoas encabeçamos e hoje somos muitas. E a gente publica só mulheres. São mulheres que publicam mulheres, cis ou trans. E a gente já está quase 2 anos, a gente vai fazer aniversário de 2 anos. E temos publicado, já estamos no 12º livro publicado, com mais 4 para fechar o ano, e eu acho isso incrível. Mas quando a gente começou, né, lá no ano passado, a gente pensou assim, vamos fazer um chamado, vamos fazer um chamado para as pessoas, para as mulheres publicarem com a gente. E a gente ficou, será que vai flopar? Será que elas vão atender? Será que elas vão acreditar na gente? A gente vai fazer um e-book. E aí a gente lançou nacionalmente, né? Precisava. Mandei seus trabalhos. Não só escrita, não só literatura, tinha fotografia, ilustração. E o pré-requisito, seja uma mulher. Seja uma mulher, tenha um corpo, seja uma mulher. Né? E aí a gente lançou para ficar pouco tempo e a gente depois ia fazer esse processo de curadoria. E aí vieram mais de 300 mulheres inscritas. Que incrível! Assim, vocês não esperavam, né? E agora, não era coisa que ia vir só as amigas, né? Só as primas. E não, e veio um monte de gente. Para você ver como tem, né, uma carência de fato. Você tem que abrir espaço para isso, né, para dar vazão a essa produção. E aí, pensando nisso, esse primeiro chamamento, a gente também tinha uma inquietude muito grande, por exemplo, entre nós, aliás, a gente tem um livro muito querido, que é As Cidades Invisíveis, né, do Ítalo Calvino. E aí a gente prestando atenção, todos os capítulos do livro... Bom, eu estou recebendo aqui um contato do Além, que o seu microfone está muito ruim. Vamos fazer... Já deu certo? Já deu, funcionou. Tá lindo? Porque eu mexi. Então, vamos lá. Agora tá tudo lindo. Eu me remexo muito. Então, aí As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, os capítulos são todos nomes de mulher, né? E aí a gente ficou pensando, poxa, é um livro contado por um homem, o homem vai entrando nas cidades, vai falando, e a mulher? E aí a gente ficou inquieta. Aí a gente pensou, vamos fazer um livro, As Cidades Visíveis, onde as mulheres vão protagonizar essas cidades. E aí, com isso, esse primeiro chamamento que a gente fez nacional, ele se chama As Cidades e os Desejos, que é um capítulo do livro do Ítalo. E esse foi o primeiro, outro já está para sair por aí e tudo mais. Mas, então, assim, desde o começo, a gente tem dialogado muito sobre isso, né? Sobre as cidades, que espécie de cidade nós vivemos, né? Especificamente em Fortaleza, é uma cidade de várias cidades. Né? Eu moro na periferia, eu moro lá no Mundubim, mas se eu dou 2 passos... Na Maraponga já é um outro mundo. O José Walter é outro mundo. Eu vou para Aldeota, eu me desconheço na cidade.
né? Eu vou para a cidade, sabe? Então, assim, essas inquietudes sempre aparecem nas escritas e nas oficinas que a gente faz, nas formações, vem mulheres de todos os lugares da cidade e se misturam e não se reconhecem também quando a gente diz, ali no Titanzinho, aí uma mulher fala, nunca ouvi falar desse lugar. E aí essa conexão também da gente falar das cidades, de estar colocando isso em literatura, em livro, é muito forte pra gente. Total. Aí ela falou de vários lugares e o Corió, como é que Bom, se insere o nisso, Curió, Ayla? né, eu nunca fui uma leitora voraz de livros e tal. Eu não fui criada, né, para isso, né, tipo, com incentivos de minha família, porque eu fui a primeira a completar o ensino fundamental da família todinha. Ou seja, tira daí. E eu nunca morei sempre no Curió. Né, eu morava em uma comunidade vizinha. Quando eu me mudei para o Curió foi quando eu passei a me dedicar mais à leitura, comecei a ler e me apaixonei pela leitura, mesmo não tendo tanto contato com ela. E aí, quando eu conheci o Thales, a biblioteca, Livro Livre... Thales Azigon. Thales Azigon, que faz parte do jornal também comunitário, Folha Curió. E da biblioteca. Foi quando eu tive um contato, e foi exatamente pouco depois de eu entrar de forma brusca na universidade, né? Porque eu já tinha, né, um certo problema e tal, de uma doença mental causada por conta da minha condição, né, que ainda não era uma mulher trans, mas também não sabia o que estava acontecendo na cabeça e eram várias confusões e tal. E aí foi quando eu me centrei e comecei a produzir, né? Comecei a produzir na universidade, comecei a produzir... Você começou escrevendo o quê? Eu comecei a escrever cartas, né? Que até hoje eu não li. Comecei escrevendo cartas para minha pessoa no futuro, né? Você escreveu e está lá guardado? Está lá guardado, eu não abri ainda, eu não sei porquê. Gente. Mas está guardado, eu não li elas ainda. Então, foi assim que eu comecei escrevendo. E aí comecei depois a escrever na universidade, logo depois tive o contato com o jornal, porque o jornal comunitário começou e eu fui entrando devagarinho, né? Comecei Folha Curió. Folha Curió. E aí foi quando eu trabalhava com crianças, né, na universidade, com o projeto de extensão da universidade, e aí me convidaram por causa disso, né, para participar de um evento que o jornal ia propor. E aí tive que escrever alguma coisa sobre aquele espaço, pois era um espaço cheio de coisas, de movimentações, e as crianças lendo, e as crianças brincando, e pintando, e desenhando, e escrevendo. E aí eu preciso participar disso daqui, né? Preciso participar disso daqui. E aí tinha amigos em comum, e foi quando eu comecei a escrever para o jornal. A minha primeira matéria escrita no jornal foi sobre... era para ser sobre um homem, né? Um morador do Curió. E aí, só que aconteceu que quem contou a história e quem se envolveu na história foi a esposa dele. E foi quando eu escrevi sobre a esposa dele, que contava as histórias sobre eles dois, né? E aí o pessoal amou, pois eu levei essa outra... Tá em qual número? Tá o jornal? na 4ª edição. Essa daqui é a 5ª, não está aqui. Mas a outra que eu escrevi, a outra matéria que eu escrevi, foi sobre uma oficina que a gente fez numa escola próxima, que foi aqui eu estudei, o Liceu de Messejana, com os alunos sobre o combate ao machismo, que foi que eu levei exatamente essa temática, né? Que foi a violência contra as pessoas trans, né? Contra as mulheres trans. Eu vou ter que chamar aqui o nosso intervalo, que tem repórter CBN, e na volta a gente começa pela Iana, falando justamente sobre a experiência dela, que tem tudo a ver, é intimamente ligada com a cidade, até pelo trabalho com a fotografia, né? Esse texto que a gente conhece tão bem e que está cada vez mais atraído por ele, né? Então, nós vamos fazer o nosso intervalo, é o tempo de você se organizar aqui para participar também junto da gente, tá? Voltamos já com o Papo de Mulher.
Papo de Mulher. Apresentação: Maísa Vasconcelos. Eu acho ótimo quando a gente volta e a convidada pergunta assim, tá no ar? Não, tá no ar ainda não, né? E a gente tá no ar. Opa! Estamos no ar, estamos lá direto do Centro de Eventos do Ceará. Oi, gente. Na 13ª Bienal Internacional do Livro. Hoje recebendo aqui a Iana, a Ayla e a Ana. Vocês perceberam que as... Ana e Ayla. Ó. Nossa, mesmo. Um trio. Trava-língua também, né? Um trava-línguas. Trio trava-línguas. E a gente está conversando hoje aqui sobre mulheres na Bienal, né? Mulheres e a Bienal, né? E no bloco anterior, a gente estava falando aqui sobre como o tema da Bienal, as cidades e os livros, se insere no que as nossas convidadas produzem, no que elas escrevem. É sua vez, Iana Soares. Bom, vamos lá, gente. Ouvindo vocês, a gente acaba pensando em muitas coisas, nas cidades da gente, nas nossas cidades que se encontram, né? Uhum. Mas, ai meu Deus, a minha experiência com isso. Primeiro, eu passei 10 anos numa redação de jornal, então eu conheci muitas cidades, as que eu já conhecia e as que eu nunca imaginei que existissem perto de mim. Uhum. Então, acho que isso influenciou muito a fotografia e também esse meu lugar de escrever crônica, né? O que seria o campo da crônica. E durante 5 anos eu escrevia de forma quinzenal. E aí tinha uma coisa meio subversiva, que era usar a página de opinião para escrever crônica. Para escrever crônica. Que era esse gênero híbrido, né, entre o jornalismo e a literatura, que às vezes não é jornalismo e às vezes não é literatura. Ou é as duas coisas também. E que também. muita gente, às vezes, né? Dizia, né, que os teus textos, eles eram astral. Né, não, eu que comecei a dizer. Ah, foi? Porque eu até botei na minha mini bio que vai ser lida mais tarde. Que eu começava a dizer, não, hoje ficou muito astral. E era louco, assim, porque quando eu pensava, às vezes, os textos que eu fazia, que eu colocava de uma forma mais intensa e pessoal, e geralmente eram os que eu não compartilhava nas minhas redes sociais, eles sempre apareciam. E a cidade também estava presente. Uhum. No livro que eu construí durante a especialização em escrita literária, que chama Estratégias para Consertar o Tempo. Que é um título lindo, absurdo. Eu compro esse livro pelo título, assim. Eu passo e já compro. E aí eu pensava muito nesse lugar do consolo de que o tempo cura, o tempo ajuda a aliviar, né? Uhum. E às vezes não, a gente tem que trabalhar muito ativamente em prol, talvez, de consertar esse tempo de uma forma utópica, né? Porque não se retorna, não se volta, nem se antecipa. Mas aí eu estava falando de questões bastante pessoais, estava falando de experiências que têm uma proximidade com a morte, mas sempre na tentativa também de afirmar a vida. E, de repente, a cidade aparece. E aí eu não vou deixar de falar de coisas que podem ser íntimas, sem achar que isso também está no meio do mundo. Então, é uma coisa que me interessa, essa narrativa que é íntima, que é pessoal, mas que ela também não está encerrada só nesse corpo, porque esse corpo também está no mundo. Né? Então, é algo que eu tenho tentado pensar, tentei pensar isso nesse conjunto de crônicas que elas foram escritas para estarem encadeadas, embora elas tenham autonomia, que é diferente um pouco dessa crônica de jornal, que você escreve... Algo solto, né? Como eu escrevia textos astrais, nem sempre tinha uma conexão obrigatória com a factualidade, como às vezes o artigo, como o gênero exige, né? Às vezes era uma abstração, era uma borboletinha que passou, a gente vai, né? Mas já tinha esse interesse, assim, por estar fazendo esse entrelaçamento do macro com o micro, né? E aí você falou da fotografia, mas só para dizer isso, é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, porque muita gente me conhece publicamente pelo jornal, pelo meio do mundo, pelas ruas, pela cidade, como fotógrafa. E fotógrafa, para mim, foi o acidente, não foi a palavra o acidente. Eu sempre gostei de escrever. Eu fiz jornalismo porque eu gostava de escrever, eu nunca pensei em ser fotógrafa. Talvez diferente dessa geração, eu não sabia, né? não. Que olhe para isso, Não sabia. que olhe para isso e diga assim, eu quero ser fotógrafa, não. E eu fui para fotografia em determinado momento, porque eu também fiz ciência social na UES, viu? Somos assim, Olha, somos colegas. Só que com alguns anos de separação, né? E aí eu comecei a trabalhar com MST, pesquisar índio, e aí no meio disso eu comecei a fotografar também. Uhum. E aí, mais do que a gente ficar nessa eterna dicotomia entre a palavra e a imagem, né, em que medida as duas coisas são caminhos, são linguagens, que horas se aproximam, horas se entrelaçam, horas se afastam, né? Então eu estou muito curiosa, porque antes eu tinha uma crise, se eu tinha que escrever ou se eu tinha que fotografar. E eu tenho começado a achar isso uma grande besteira, assim, ter que escolher, sabe? Combinam muito, né? Obrigado por eu dizer isso pra mim mesma e para os ouvintes. Mas o papo de mulher é justamente Eu vou chorar. isso, né? A gente se pega dizendo coisas assim que a gente não tinha dito antes e tal, né? Se ouvindo, aí de repente faz sentido. Gente, né? o que vocês estão lendo?
Eita. Aí eu tô lendo a Kindred, Laços de Sangue, que foi me dado por uma Pera, editora. calma. Quando você diz aqui, você tem que dizer o Eu título. tenho que mostrar, peraí. Você tem que dizer o título e o nome do Aquela autor, da coisa, né? autora Se acha, todo, vou mostrar né? aqui, ó. Que é o Kindred da Octavia Butler, que é uma escritora negra norte-americana, que escreve ficção científica, e eu ganhei da Isabel Olha. Costa, que é uma das Capa editoras dura. também do Da Selo Aliás. Aliás. O que você está Eu lendo, tô Ayla? lendo O que o Sol Faz com as Flores, da Rupi Kaur, que são poemas, né? Lindos, lindos, lindos e muito... Ana, o que você está lendo? Eu tô lendo as poesias de... Ai, vou dizer o nome dela. Se escreve Wisława Szymborska, mas se diz... Wisława Szymborska. Que Arrasou. absurda, né? Se você disser assim, eu quero aquele livro de poesias daquela poeta absurda. Cheio de consoante no nome. Isso, né? impossível Ela é pronunciar. incrível, uma polonesa. Eu tô assim apaixonada por ela. Bom, eu vou aproveitar para dizer o que eu estou lendo e vou começar dizendo que eu não sei exatamente o que eu estou lendo, porque eu estou lendo vários livros. E tá misturando histórias, né? Começa 5 Tal livros hora, ao né? mesmo tempo. Não, MP. mas eu não estou lendo romances, assim. Eu estou lendo crônicas. Acho que pode dizer o nome do livro de crônicas. Estou lendo 2 livros de crônicas. Estou lendo Todos os Tempos do Universo, haha, que eu acabo de descobrir que ele vai ter lançamento aqui na Bienal do Livro. Sabe quando? Amanhã, às 4 da tarde, no Espaço Natessa Campos, aqui na Bienal. É o livro que foi produzido pela turma da especialização em escrita literária, da qual nós fizemos parte, eu e Quando Ana. ela diz nós, é porque a Maísa também escreveu nesse livro. Escrevi uma crônica. E estou lendo o livro de crônicas da Ana Miranda, que ela lançou aqui. O Histórias Contadas pelo Vento. Sim. O Mar não li ainda, Não vou li, ler. né, que ela lançou agora. Ficou E linda a edição, né? estou lendo o Linda. livro da Virgínia Munhoz, que é da Aliás, que vai lançar aqui também amanhã. Amanhã, amanhã à noite, noite de autógrafo. Não sei falar de Chique. amor. Não sei falar de amor. Que é de crônicas também, então são 3 Muito livros de chique. crônicas. Mas junto disso eu estou lendo Dom Quixote. Arrasou. Só apenas. Eu acho que eu estou pirando, gente. Estou lendo mulher muita coisa junto. Tem uma coisa boa também, que é esse lugar não só da escrita, mas da leitura, né? E aí Sim. pensar também nessa leitura de mulheres, que é uma reflexão que a gente também vem Sim, fazendo com mais sim. frequência. Assim, o que é que a gente escolhe ler também, né? Eu tenho procurado, por exemplo, cada vez que eu vou olhar um livro, eu digo, nossa, que título lindo. Ah, mas foi um homem que escreveu. Não vem agora, não. Sério, a gente tem que tomar cuidado também com Tem, isso. porque, né, a gente É. gosta também de homens. Eu tenho amigos homens, são legais. Eu adoro. Beijos. Queria mandar um beijo pro Rafael Barros Alves, inclusive, né? Que acho que tá Hoje ouvindo a meu gente. sobrinho. Eu tenho amigos homens, eu tenho amigos Porque ele falou assim, né? Tipo, Tem amigos são que legais, são, né? São legais. Tem amigos que são homens, né? Amigos que são gays, amigos que são homens. Nada contra, mas assim, dá Pera. prioridade à mulher. Isso me faz pensar no seguinte: quando você estava falando ainda há pouco, a Ana K. Lima, enquanto você falava, eu fiquei com vontade de um glossário, de uma legenda aqui embaixo, passando para quem está acompanhando a gente pelo Facebook, uma legenda explicando algumas palavras que você disse. Então vamos lá, vamos começar por e-book. O que é um e-book? E-book é um livro digital. O livro ele fica num espaço digital. PDF, pode ser lido naqueles dispositivos, né? Nos Kindles, Kindles, nos e-readers, né? e-readers, né? E-readers. Faz e-readers. Ok, aí outra palavra que você falou, flopar. O que é flopar? Flopar é um negócio que não deu certo. Esvaziou. A gente achava Tipo, que ia bombar, aí outra palavra, ia bombar, mas não ia. Mas não rolou. O que é CIS? Se, eu acho que aí CIS eu é uma queria marca de que outras canetas. É, caneta CIS. Eu Eu posso pegar... acho que o lugar de fala pode passar para outras pessoas agora. Pronto. Uma mulher, o que define uma mulher cis é uma mulher que nasceu identificada como uma mulher, né, que foi identificada como uma mulher O sexo pela biológico. vagina, né? E uma mulher trans, que ela também falou, né, trans. É uma mulher ou um homem, né, que tem a diferenciação. É uma mulher ou um homem que, ao nascer, foi identificado com um sexo, mas, com o tempo de sua vida, não se identificou. Ou seja, a identidade de gênero Não se daquela pessoa reconhece não se naquele corpo reconheceu. biológico. Não é nem no corpo, Sexo. é na identidade de gênero. Tá. É como a pessoa é tratada, é como a pessoa escolhe se vestir ou se produzir, ou seja, não mais hoje, né? Não se define ao genital. Genitália, Ao né? genital, a genitália. Se define por outras coisas, né?
Entendi. Aspecto social, né, Pelo aspecto também. social. Então, na volta, a gente vai fazer o seguinte: uma vez que a gente entendeu agora o que, que é trans, né? A gente vai falar sobre visibilidade trans, tá? E eu vou aproveitar e vou pegar aqui um assunto da semana para pedir o comentário de vocês, uma imagem que viralizou. O presidente do parlamento da Nova Zelândia dando mamadeira para um bebezinho. É uma imagem que está circulando em todos os sites, em tudo. Ele sentado na cadeira com a pompa de trono, com o bebezinho, dando mamadeira como quem dá de mamar. No próximo bloco, a gente traz esse comentário. Volta com a gente no Papo de Mulher. Papo de Mulher.
Olá, estamos de volta com o Papo de Mulher desta quinta-feira, 22 de agosto, daqui do Centro de Eventos do Ceará, na Bienal Internacional do Livro, recebendo 3 mulheres que participam da programação da Bienal. Aqui no finalzinho a gente vai falar o que elas ainda vão compor aqui na Bienal, e a gente também nesse bloco vai falar mais especificamente também da questão da visibilidade trans, que é uma das mesas que a Ayla participa, a Ayla Nobre. A gente está com a Iana Soares, a Ayla Nobre e a Ana Kalima. E aí eu quero comentar, porque elas não tinham visto a imagem, eu achando que todo mundo tinha visto, assim, dentre os assuntos da semana, que no Papo de Mulher a gente sempre tenta trazer algo que está muito quente, que está rodando aí nas redes sociais, né, nos perfis. Então eu destaco que é a imagem que circula, que a cena foi muito forte para mim, uma cena bonita. O presidente do Parlamento da Nova Zelândia, Trevor Mallard, ele dá colo e mamadeira para o filho de um deputado durante a sessão no plenário da casa. E aí, eu mostrei aqui essa imagem para as nossas convidadas e queria, tá aqui no Facebook, você que está acompanhando a gente. Eu achei tão bonito a imagem, assim, a primeira imagem, ela já me chama a atenção. E depois tem a outra história por trás da imagem, que o presidente aqui do parlamento, ele está acolhendo o bebê que acabara de ser adotado. É o filho, né? Como se ele acabasse de nascer para aquele casal. Um casal, o deputado e o marido dele acabaram de adotar. Então tem toda uma história por trás, né? E aí tem muita gente que está trazendo a discussão que é a seguinte, que os homens estão começando a descobrir o que muitas mulheres já sabem, que é difícil conciliar o cuidado com os filhos ao trabalho, Ao né? trabalho. E tem essa questão também, assim, que a gente viu, né? Olha que diferença que a gente tem aqui do nosso país, né? Ele está lá, ele está num lugar de poder, né? É aquela coisa pomposa o do chefão da parlamento, casa, né? É o dono aí do negócio todo. E aí, tipo, não, me dê aqui essa criança que enquanto você trabalha, eu posso cuidar, né? Eu posso ficar ajudando. E eu até citei antes, lembrando da nossa colega Silvia Bessa, jornalista também, né? Que ela uma vez, para falar da Simone Barreto, disse que é preciso de uma aldeia inteira, como a Ana me ajudou. É preciso uma aldeia inteira, né? Para educar uma criança. Então é muito bonito isso também, né? De entender que, de certa forma, somos todos parte também. Que não é só a pessoa só, né? É a rede de apoio. E no caso, né? geralmente, essa pessoa é uma mulher, né? É uma mulher que não existe só a mãe, também existe o pai, né? E chama a atenção para isso, da questão da paternidade, que principalmente no Brasil tem índices enormes de mães solteiras que foram abandonadas pelos pais dos seus filhos, né? Isso mesmo. Bom, vamos voltar para a questão vamos voltar para dentro da Bienal. Queria começar pela Ayla, porque a Ayla participa da mesa que trata de visibilidade trans. Então, para muitas pessoas, eu imagino que é difícil entender quando a gente fala visibilidade trans. Me parece que entender é o primeiro passo para não se posicionar de forma preconceituosa, por exemplo, né? Mas muitos sequer sabem o que é ser trans. Você falou ainda há pouco, né? Fazendo uma diferenciação aí de cis. Então, fala para a gente sobre essa mesa que você vai participar e o que você considera importante nesse momento, que ações você traz, inclusive usando a palavra, né, o texto, enfim, para conquistar essa visibilidade trans. Pronto. Como mulher trans, estando aqui nesse espaço e ocupando esse espaço com outra mulher trans doutora, né, pela Unicamp, é um prazer imenso e principalmente para poder pensar com outras mulheres trans os nossos espaços onde nós estamos e perceber esse lugar aqui como um lugar que nós podemos ocupar, né? Que nós não estaremos não vamos ser só marginalizadas e estagnadas na esquina, na prostituição. Nós também estamos na academia, estamos na universidade e precisamos estar mais, precisamos ter acesso a mais nesses lugares, porque, e é um dos pontos que eu quero discutir com a Mara, que é a questão da educação, de como é difícil uma pessoa trans, não falando só do recorte das mulheres, mas de como é difícil nós estarmos dentro de uma escola, né, sendo desrespeitadas tanto com o nome social, que é o nome que nós escolhemos ter. Desde quando você usa o seu nome, Ayla? Desde agosto do ano passado. É muito recente, então, né? É muito recente. Foi quando eu decidi, conversei pela primeira vez. A primeira pessoa que eu conversei sobre o meu nome e sobre
isso, né, sobre eu ser trans foi a minha mãe, né, o que todo mundo se espanta porque espera que nós conversemos com os nossos amigos, não foi com a minha mãe, ou seja, então esse espaço vai ser um espaço para discutir essas coisas, né, para discutir os nossos lugares, tanto na literatura, na educação, como também em outros espaços que por direito tem que ser nosso, como a universidade, como a escola, como a Bienal do Livro e como outros vários. Muito bom. Ayla é um nome muito bonito. Ai, muito É obrigada. um nome lindo. Eu também acho chique a pronúncia. Onde é que o Folha Curió está disponível, Ayla? O Folha Curió está disponível na sala, o Inventário do Cotidiano, no Mezanino 2, mas também vai estar disponível lá na Hora da Mesa, comigo e com a Mara, A Rua e o Mundo, no Mezanino 2, às 7. Amanhã, às 7 da noite. Muito bom. Vamos falar sobre o seu livro e o lançamento numa mesa de novos autores. Hoje. No caso, a gente Iana não vai Soares. lançar os livros, né? Porque até a brincadeira da gente era que nós somos autores sem livro no Bienal do Livro. Mas somos autores que, de certa forma, já publicamos livros coletivos, né? A gente já participou de coletâneas, enfim. Escrevemos em outros espaços, mas ainda não lançamos um livro individual. Alguns estão até com isso bem encaminhado. Vai ser hoje, quinta-feira, às 18 horas, num café literário. A mesa chama-se Autores Inéditos. Mediados pela escritora Socorro Racioli. A Socorro disse que escolheu os nomes. Na verdade, ela escolheu, ela não disse que escolheu. Ela escolheu, mas ela disse que escolheu no sentido de compartilhar a experiência de quem está estudando, se aperfeiçoando e sonhando com uma carreira. Dentre esses nomes tem o Stênio Gardel, que acabou de ser anunciado como o novo nome da Companhia das Letras. Uma alegria ter um colega cearense Arrasou. talentoso e muita gente boa. Sobre o selo Ótimo. Aliás, uma mulher que quer publicar pelo selo Aliás, ela tem que fazer o quê? Ela tem que Ana. ser mulher, primeiro, né? Primeira coisa. Ela tem que ser mulher e Vamos decidir anotando. ser mulher. Né? Então, a gente recebe muito original, muita gente procurando para publicar com a gente, mas assim, ainda somos uma editora independente. Uma coisa bacana também de dizer é que a gente deixou de ser um selo, porque a gente começou, vamos ser pequeno. Tem então. diferença? Sim? Tem uma diferença, porque o selo, ele nem precisava ter um CNPJ, por exemplo. Entendi. E aí, agora a gente tem uma editora. E aí, dentro da editora, a gente pode ter vários selos. Um selo mulher trans, selo mulher fotógrafa, Entendi. mulher polvo, sabe? Qualquer coisa. Os selos, eles são as subdivisões agora. E então, a gente passou a ser uma editora. E aí, com isso, vem um monte de coisas. E um crescimento extraordinário. As pessoas dizem, tá dando certo, está dando muito certo. Ganhando dinheiro? Não estamos ganhando dinheiro, porque como diz Thales Azigon, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu botava uma banquinha de tapioca que eu ganhava mais. Mas assim, a gente também está sempre promovendo oficina de escrita literária, que a gente chama de escrita afetiva, porque tem muito, né, dessa coisa terapêutica da escrita. E envia pra gente, entra em contato, sempre é assim, tem que dar um clique, né, o que a pessoa escreve. Né? Não é assim, eu tenho 1000 coisas para escrever. A gente tem que comungar com o que a gente sente. E não é só literatura, texto, poesia, não sei o quê, não sei o quê. A gente tem receita, um caderno de receita para lançar. Tem poesia. Vai sair Que aí. ótimo. Tem um livro que vai sair em breve sobre a vida acadêmica, um estudo sobre Lígia. Várias coisas. E aí procura Muito a gente bom. lá no site, né? Aliás, editora.com. Inclusive, Beleza. amanhã eu vou abrir a mesa com um texto, um poema de um livro da Aliás, que é a Diversidade e Resistência Coletânea Literária Isso, LGBT. Só olha não vou que dizer ótimo. qual vai ser, mas vai ser segredo essa pra todo Adorei, mundo. midiática. Ainda tipo assim, venham assistir. Eu assisti. Essa é uma prática massa da Bienal, justamente trazendo textos, né, na abertura de cada mesa, né? Gente, muito obrigada pela vinda de vocês, foi lindo. Foi Iana, ótimo. Ayla, Ana, muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada, O Papo de Maísa. Mulher fica por aqui. Tivemos no áudio Adalto Rosa e Júlio Santos, assistente de estúdio Angelina Rodrigues, produção Selma Vidal, noticiário local Jefferson Salles, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Maísa Vasconcelos. Sou eu, muito obrigada. Você fica com o repórter CBN. Na sequência, eu tô de volta com o Revista O Povo, já já. Obrigada.